ambiente de glória. O Verbo se fez carne, na terra desceu. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem tem sua Bíblia, pegue-a novamente lá em Lucas no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10, 38. Graças a Deus. Você pode deixar permanecer com a sua Bíblia aberta. Acho que pode ser nessa tradução mesmo. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Você vai permanecer com a tua Bíblia aberta, porque você vai acompanhar o texto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Acompanhe na sua Bíblia, então, cada versículo nessa noite, a partir do versículo 38, aquilo que Deus quer falar conosco, acerca de adoração, acerca do nosso tempo com Ele, da forma que devemos adorá-lo, da forma que devemos servi-lo. O texto é bem conhecido, a história é bem conhecida, e nós não queremos aqui demonizar a nossa irmã Marta, né? Porque ela estava servindo o Senhor. Foi ela que recebeu o Senhor na casa, abriu a porta da casa para Jesus entrar. Ela se preocupou em servir da melhor maneira. Só que nós precisamos entender, irmãos, como igreja, que servir não é o principal. Servir sem ter o nosso coração em Jesus é um serviço em vão, é um serviço vazio. Nós não podemos nos acostumar a servir, seja na igreja ou em alguma função fora da igreja, servir e achar que isso é suficiente para nós. Não é. Nós precisamos ir para um lugar de oração.
Nós precisamos ir para o lugar de adoração. Nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus. Ainda hoje eu estava meditando sobre isso e pensando, como que nós vamos, por exemplo, discipular uma pessoa, se nós ao discipularmos a pessoa, nós vamos pregar para ela aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Não, mas eu penso assim, o meu pensamento é desse jeito. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, e o embaixador não dá opinião, a opinião do embaixador não serve para nada. O embaixador fala o que está na palavra de Deus. Então, como que eu vou discipular uma pessoa? Por exemplo, o pastor criou um grupo agora de discipulado, um grupo de crescimento, uma célula, algo do tipo, e aí o irmão X vai liderar aquela célula, ou aquele grupo de crescimento, ou aquele culto caseiro, chame do que quiser. O irmão vai dizer assim: a Bíblia manda perdoar todo mundo, mas tem gente que eu não perdoo. Como é que tu vai discipular dessa forma? A Bíblia manda ser dizimista fiel, mas eu dou oferta, não preciso dar dízimo. Não, então tu vai reproduzir na vida de alguém, tu vai replicar na vida de alguém os teus erros, as tuas falhas. Então, ainda que tu não tenha entendido algo, ainda que tu não concorde com algo, sempre o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Sempre o que vai prevalecer é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos conhecer a palavra. Maria, você viu até o final da história que ela sentou aos pés de Jesus, não porque ela não queria servir, não porque ela não queria fazer nada. Ela sentou aos pés de Jesus porque ela queria ouvir as palavras de Jesus, porque ela queria estar no lugar de comunhão com Jesus. Amém? Outro dia eu estava aqui, foi o William que pregou, e eu estava ali sentado e eu vim para o culto feliz da vida, porque eu disse: hoje eu vou me alimentar mais, hoje eu vou receber mais. Não que eu pregando para vocês não pregue para mim, não que eu pregando aqui Deus não fale comigo, mas é tão bom sentar e ouvir aquilo que Deus tem para ministrar em nosso coração, e não só bom, mas importante, que às vezes não é tão bom, mas é importante que Deus mude aquilo que está dentro de nós, para que nós nos pareçamos com Ele. E como a gente vai conseguir isso? Servindo. Basta você se envolver. A gente às vezes fala com os meninos da mídia, de outros setores: ó, gurizada, vocês estão trabalhando hoje, né? Mas tem horas que não dá, horas estão tudo chorando. O Nicolas falou domingo passado, né? Eu disse: Nicolas, a transmissão ficou top hoje, que eu chego em casa, eu me amo tanto que eu me assisto quando eu chego em casa. Não, é para ver se ficou bom mesmo, para ver se eu não falei nenhuma bobagem, para não errar no próximo. E aí eu falei para o Nicolas assim: a transmissão ficou top hoje, ficou benção. E ele disse assim: isso que eu estava me arrebentando, chorando lá atrás. Então às vezes a gente não consegue só servir, mas o problema, lembra que eu falei no início do equilíbrio? Às vezes a gente só quer servir, a gente não adora a Deus. O dia que tu está escalado para servir, irmão, em qualquer setor da igreja, tu vai servir. Segura a tua onda, segura o teu choro, segura a tua lágrima, tu vai servir, tu vai trabalhar. Mas todos os outros dias tu vai adorar o Senhor. Tu vai fazer isso que está fazendo agora, receber a palavra de Deus na tua vida. E foi isso que Maria escolheu. Essa foi a melhor parte. Esse foi o interesse de Maria em parar. Não que ela não quisesse servir, mas ela queria a melhor parte naquele momento, que era ouvir a palavra de Jesus, que era se alimentar da palavra de Jesus. Amém? Quando você vai numa festa, às vezes você não pensa, você não diz mais porque você é educado, mas você não pensa assim: quando é que vai chegar a hora de comer? Não é? As crianças falam porque elas não têm filtro, né? Mas vocês já são educados, já temos filtro, a gente não fala essas coisas, né, irmãos? Mas é uma hora importante da festa, não é? A hora do alimento. Glória a Deus. Ou só eu penso assim, que a hora do alimento é importante? Então a hora do alimento no culto é importante também, para nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. Amém? Vamos para o texto aqui, senão eu entro noite adentro aqui. Versículo 38. Acompanha na tua Bíblia aí, tá? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Marta aqui, irmãos, representa aquele que recebeu Jesus na sua vida, mas não colocou Jesus como prioridade na sua vida. Você recebeu Jesus na tua casa, mas não recebeu no teu coração. Você recebeu Jesus publicamente, e glória a Deus por isso, é importante. Agora eu me batizei, agora entreguei minha vida para Jesus. Publicamente eu disse que agora eu sirvo e sigo a Jesus, o meu Senhor e Salvador.
Mas muitas pessoas, e talvez a maioria, elas recebem Jesus em sua casa, ou recebem Jesus em sua vida, de maneira que todos vejam, mas não recebem no seu interior, mas não recebem no seu coração. E às vezes não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Eu cobrar, por exemplo, Maico, tu tem que se converter, Maico, tu tem que isso, tu tem que aquilo, tem que aquele outro. Se no coração dele ele não recebeu Jesus ainda, o que ele vai pensar? Ele vai dizer, mas o pastor só me chama atenção, o pastor só xinga a gente, o pastor só vê o que está de errado na gente. Então às vezes eu fico dando murro em ponto de faca, mas ele não recebeu Jesus no coração dele ainda. E assim tem muitas pessoas que abriram a porta da sua casa, que abriram a porta da sua vida para Jesus, mas não o colocaram como prioridade no seu coração. Aí fica com esses papos de criança, de menino na fé, pode isso, pode aquilo, pode ir não sei aonde, pode escutar não sei o que, pode não sei o que lá. Por quê? Porque não recebeu Jesus de verdade ainda, porque não recebeu maturidade no seu coração ainda, porque não recebeu a palavra de Deus de bom grado, como Maria recebeu. Ah, mas eu sirvo, pastor, eu sirvo na igreja. Desculpa, irmão, glória a Deus porque você serve na igreja. Mas vai chegar um dia, ou vai chegar naquele dia, que Jesus vai falar para alguns assim, grandes coisas. Grandes coisas. Ah, eu expulsei demônio, eu falei novas línguas, eu fiz isso na igreja, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer assim, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Todas as nossas obras vão ser trapos de imundícia, como diz a palavra de Deus. Por quê? Porque elas são obras materiais, porque elas são obras naturais, porque elas são obras carnais. Mas nós não recebemos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Quem recebe o Espírito Santo, recebe tudo que o Espírito Santo pode dar. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu preciso sempre que o pastor esteja me chamando a atenção. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu preciso sempre estar me arrependendo do mesmo pecado. Não é cheio nada. Nem dizia um conhecido meu, é cheio do Espírito sorto. O Espírito Santo não é. Porque o Espírito Santo, ele nos lembra na hora que nós vamos pecar, ou na hora que nós começamos a idealizar, porque tudo começa aqui, ó. Começamos a idealizar um pecado, idealizar uma coisa que não agrada o Senhor, o Espírito Santo vem e toca na gente, irmão. Ele fala, não, meu filho, eu não te salvei para isso, eu não habito em ti para isso. O teu corpo é o meu templo, não é desse mundo mais, não é de Satanás mais. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E diga-se corpo, a tua boca, a tua língua, as tuas mãos, 100% da tua vida está nas mãos do Senhor e é templo do Espírito de Deus. Então que o nosso serviço seja aceito para o Senhor, que o nosso serviço não seja como um trapo de imundícia, porque se nós não nos colocarmos em posição como Maria se colocou, escolhendo a melhor parte, priorizando a Deus a nossa vida, nós não seremos abençoados da maneira que Deus quer nos abençoar. Você pode até receber uma bencinha ou outra aí, mas tudo ali daqui 2 meses se perde, tudo que você conquistou em 1 ano. Por quê? Porque você não recebeu Jesus, não colocou como prioridade na sua vida. Versículo 39, tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Amém? Marta pensava somente no momento, mas Maria pensava no que aqueles minutos ali. Eu pergunto assim, ó, embora Jesus fosse amigo deles, mas Jesus não ficou lá muito tempo. Quantas vezes Jesus visitou eles? Quanto tempo Jesus ficou? É a oportunidade que eles estavam tendo de ouvir Jesus. É a oportunidade que elas estavam tendo de receber uma direção de Jesus. Então quando você recebe uma palavra de Deus na tua vida e você crê nessa palavra, irmãos, a minha vida mudou. Claro que não foi da noite para o dia, como a sua não mudou da noite para o dia, mas com certeza você se lembra de uma palavra que mudou uma área da sua vida. Você se lembra de uma palavra que fez você mudar de vida. Você se lembra de uma palavra que tocou em você. Por quê? Porque o poder está na palavra de Deus. A palavra inspirada pelo Espírito, a palavra é Espírito e vida, está escrito. Amém? Então Marta, ela pensava no momento. Era bom aquele momento que Jesus estava ali servir. Quem sabe servir um café para Jesus, servir um almoço para ele. Mas era muito mais importante ouvir o que ele tinha a dizer. Amém? Vocês que vêm para o culto, irmãos, que participam de todas as escalas da igreja, domingo, qualquer outro dia, é importante o serviço de cada um. Mas o mais importante é ouvir o que Jesus tem a dizer. É ouvir o que Jesus tem a falar conosco. Amém? Versículo 40, a parte A do versículo diz assim, ó, Marta, porém,
andava distraída em muitos serviços. Marta andava distraída demais com outras coisas. Entenda aqui, coisas que não eram pecado, coisas que não eram pecado, mas que tiraram o tempo dela a sós com Jesus, que tiraram o tempo dela aos pés de Jesus. A gente tem que fugir da aparência do mal, a gente tem que fugir do pecado, não pode viver na prática do pecado. Mas a partir disso e depois disso, tem coisas que não são pecado, irmãos, mas que às vezes Deus vai pedir que a gente abra mão, que às vezes nós vamos ter que ter discernimento. Isso aqui está me atrapalhando, isso aqui não está me ajudando na minha vida, no meu crescimento espiritual. Amém? Então a Marta aqui, ela estava distraída demais, ela, olha só, com muitas distrações. Hoje a desculpa de muitos de nós, ou da maioria das pessoas, para não buscar a Deus é a falta de tempo. Só que na verdade não são só desculpas, porque nós ocupamos o nosso tempo com muitas outras coisas, repito, que às vezes não são pecado, mas nós precisávamos estar dedicando ao Senhor, nós precisávamos estar dedicando a Deus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes você trabalha mais do que deve, trabalha mais do que precisa, trabalha mais do que Deus pediu para você trabalhar, por amor ao dinheiro. Não, pastor, mas eu tenho conta. E eu volto àquela pergunta: foi Jesus que fez essa conta? Foi Deus que fez essa conta? Ele pediu para você gastar tudo que você gastou? Ele pediu para você endividar dessa forma? Não, Ele não pediu. Agora a gente tem que estar correndo atrás da máquina, trabalhando em todos os horários possíveis para conseguir dinheiro. Eu já testemunhei aqui, irmãos. Um dia eu trabalhava, vou testemunhar de novo, que já faz um ano que eu não falo, eu acho. Eu trabalhava numa empresa que era das 7 às 5 da tarde. Só que durante uns 3 meses eu estava indo das 3 da madrugada e voltando às 9 da noite. Todos os dias, durante 3 meses, tirando só o domingo, até sábado, ia às 3 da madrugada e voltava de noite. Irmãos, eu ganhava bem, mas toda hora estragava uma coisa, toda hora queimava uma coisa, toda hora alguém ficava doente, toda hora tinha que gastar dinheiro com alguma coisa que não esperava. Aí tu vai dizer: pastor, mas as pessoas não ficam doentes? Ficam. Mas não estraga as coisas? Estraga. Só que Deus usou aquilo para me mostrar o que Ele queria de mim. E a partir daquele dia, Salmo 127, eu me lembro: se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalham os que edificam. Será inútil acordar de madrugada e dormir tarde, comer o pão produzido com dores e com sofrimento. Aí eu determinei, a partir daquele dia, eu nunca mais fiz hora extra. Nunca mais fiz. E o meu salário diminuiu quase pela metade. E eu nunca mais tive as faltas que eu tinha quando eu ganhava o dobro do que eu estava ganhando. Às vezes a gente diz que vive pela fé, mas é mentira. Você vive conforme o que está caindo na tua conta. Viver pela fé, irmão, é esperar que Deus multiplique a tua semente, porque é promessa de Deus a nossa semente ser multiplicada. Eu conheci nessa caminhada irmãos que ganhavam 5, 6, 8 mil reais, 10 mil reais por mês, e estão sempre mal, estão sempre devendo. Enquanto conheci irmãos que ganhavam 2 mil reais por mês e estão sempre bem. Ué, não é matemática pura? É, mas às vezes a matemática de Deus é diferente, irmãos. Então prioriza aquilo que tem que ser priorizado na tua vida. Não estou fazendo nenhuma analogia, nenhuma a vagabundagem aqui, não. Tem que trabalhar. Se Deus te deu saúde, Deus te deu condição, trabalha, produz. Se der para juntar um dinheiro, junta. Se der para investir, investe. Mas até onde isso vai atrapalhar a tua vida com Deus? Até onde isso vai atrapalhar o teu momento com Deus? Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Nós não orarmos e nós não buscarmos o Senhor. A vida de todos eles naqueles dias era como hoje: corrida, trabalhava. Será que tinha trabalho no tempo de Jesus ou não? Não tinha máquina que tem hoje, não tinha internet que tem hoje, não tinha. Era muito mais trabalho que hoje. Muito mais trabalho. Mas não tinha TikTok, não tinha Netflix, não tinha nem as novelas da Globo que eu me criei assistindo quando era criança. Não tinha nada. Aí tinha que trabalhar, ir para casa, ficar com a família, né? Aí descansava, quando dava passeava, no outro dia trabalhava. Todo mundo trabalhava e eles buscavam. Vocês acham que Maria não trabalhava? Vocês acham que era só Marta que limpava a casa agora? Que era só Marta que fazia as coisas em casa? Não era não, irmãos. Todo mundo trabalhava e trabalha, mas nós temos que priorizar o Senhor, amém? Versículo 40 ainda.
Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. A Marta tentou tirar a Maria do foco. A Marta tentou tirar a Maria do foco. Isso acontece entre irmãos. Isso acontece com crentes que querem te tirar do foco às vezes. Você está focado em buscar o Senhor. Você agora vai buscar Jesus. Você agora vai orar mais. Você agora vai vir mais nos cultos. Você agora vai servir mais o Senhor. Aí tem um irmão atribulado que quer tirar a tua atenção. E é irmão mesmo. São os crentes. Querem tirar a tua atenção, te convidando para fazer outras coisas que não tem nada a ver com adorar o Senhor, que não tem nada a ver com buscar o Senhor. As pessoas que estão assistindo em casa, está transmitindo aí ou não? As pessoas que estão assistindo em casa, por exemplo, tem gente que está num comodismo só de assistir culto em casa, sentado no sofá, quanto Deus quer que vocês estejam aqui, adorando o Senhor na casa dele. Mas aí chega um irmão abençoado e diz assim: não, mas na internet dá para olhar. Não, mas na internet a gente ouve, e aí se a gente não gosta do que o nosso pastor está falando, tem um pastor que a gente segue aqui, que esse só fala coisa boa, que esse só fala o que eu gosto. E aí vem um atribulado e tira o teu foco, irmãos, quando o teu foco tem que estar em Jesus e na palavra do Senhor, fazendo muitas vezes fofoca, fazendo muitas vezes intriga, fazendo muitas vezes falando coisas pelas costas, zombando, debochando. Você era um endemoniado, agora você está servindo a Deus, tem gente debochando de ti, zombando de ti. Virou crente agora, só anda com a Bíblia, agora é puxa-saco do pastor, agora só pode, né? Agora só anda grudado na pastora. Tem crente que fala isso, irmãos. Você acha que Deus não revela as coisas? E quando não é Deus, algumas outras revelações eu fico sabendo. Mas infelizmente é assim, irmãos. Você tem que focar em Jesus. Você tem que focar no Senhor e colocar o Senhor como prioridade na tua vida, em nome de Jesus. O resto é o resto. Eu estou aqui hoje, não sou grandes coisas, mas onde eu estou hoje, aqueles que começaram comigo, 1 ou 2 já chegaram só. O resto tudo ficou para trás. Enfrentei perseguição, enfrentei zombaria, enfrentei mentira, enfrentei calúnia, enfrentei tudo que tinha contra o meu ministério, meu chamado, a minha casa, a minha vida, a minha família. Mas eu estou aqui de pé pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Você que escolhe se quer permanecer de pé. Aquele que pensa em estar de pé, cuide para que não caia, diz a palavra. Você que tem que cuidar para continuar de pé. Você que tem que cuidar para não cair. Os outros são os outros, vão ficar para trás. Olha só. Desculpa, Marta aqui tentou tirar a sua irmã do foco, mas Maria continuava firme na sua escolha. Daí tem o versículo em Romanos 8,35 que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e cansada ou afadigada com muitas coisas. Marta já estava cansada e ansiosa, irmãos. E a ansiedade é um dos motivos porque nós não priorizamos as coisas espirituais. A ansiedade é um dos motivos pelo qual nós não priorizamos as coisas de Deus. A gente fica preocupado com tudo, menos se está agradando a Deus. A gente fica preocupado com tudo. Eu fico preocupado com o boleto que vai vir. Eu fico preocupado com o aluguel. Eu fico preocupado com a minha performance no trabalho. Eu fico preocupado com o salário que eu vou receber. Eu fico preocupado às vezes com a vida dos outros. Eu fico preocupado com tanta coisa que não me diz respeito. E eu não me preocupo se eu estou orando o suficiente. Eu não me preocupo se eu estou adorando o suficiente. Eu não me preocupo se eu estou consumindo a Bíblia o suficiente. Então, enquanto isso não for uma preocupação, tu tem que ser incomodado, irmão. Eu sou incomodado. Tu tem que ser incomodado pelo Espírito Santo, incomodado contigo mesmo. Ah, mas eu já orei hoje, mas eu precisava ter orado de novo. Ah, mas eu já li um capítulo da Bíblia. Não, mas se der um espacinho aqui, eu vou orar, eu vou ler outro capítulo da Bíblia. A gente tem que se sentir incomodado com isso. Mas durante os nossos dias nós sentimos incomodado com tanta coisa. No nosso trabalho, no nosso faturamento, no nosso salário, nas nossas contas, nas nossas dívidas. O que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, como que vai ser. Mas Mateus, no capítulo 6, Jesus fala. Aqui os lírios do campo, assim, ó, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Mas olha lá como eles estão, ó.
bonitos. Um passarinho, irmão. Um passarinho, qual é o propósito da vida do passarinho? É só voar, trazer semente daqui, colocar lá, voar, plantar uma coisa, alimentar o seu filhotinho, reproduzir. E Deus não deixa faltar nada para eles, porque eles estão fazendo exatamente aquilo que Deus criou eles para fazer. Aí Jesus, depois que ele diz isso, ele fala assim a vocês: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Não vai faltar alimento para ti, não vai faltar moradia para ti, não vai faltar roupa para ti, não vai faltar as necessidades básicas para você. E aquilo que não for básico, mas Deus te permitir ter e conquistar, é um bônus, é um plus, é uma bênção, é um presente, é um mimo de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que você não ande ansioso. 1 Pedro 5,7, a ansiedade cansa demais. Olha só, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Você precisa viver o sobrenatural de Deus, irmão. Você precisa viver mais o sobrenatural do Senhor. Sabe quando chega os 45 do segundo tempo e parece que vai faltar alguma coisa na tua vida, mas você coloca na presença de Deus e Deus provê, e Deus manda alguém, e Deus abre uma porta, e Deus dá uma venda, e Deus abre uma porta de emprego, e Deus te dá saúde. Isso é viver pela fé, isso é viver na dependência de Deus, a dependência do Senhor. Amém? É que às vezes a gente é tão abençoado que esquece que a gente depende do Senhor. Eu estou quase no fim, ou não, vamos lá. Versículo, deixa eu continuar aqui, eu vou só ler aqui, isso que eu escrevi. É somente aqui, eu falei sobre isso agora, sobre viver pela fé, né, o sobrenatural. É somente aqui que Deus, ele vai se manifestar. Ele já estava falando com Maria, mas somente aqui ele vai direcionar a palavra para Marta. Vou repetir, ele já estava falando com a Maria desde o início, mas aqui ele direciona a palavra para Marta, porque ele fala, olha o que ele diz aqui, no versículo 41. Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então até aqui Jesus tinha falado com Maria. Quem sabe até aqui Jesus falou com alguém nessa noite. Mas a partir daqui Deus vai falar com outras pessoas, em nome de Jesus. Porque Deus aqui fala com Marta. Olha só, muitos não sabem porque Deus não fala com eles. Porque parece que Deus dá mais atenção para uns do que para outros. Mas Deus ama a todos igualmente, mas prioriza aqueles que o priorizam. Vou repetir, Deus não tem filho preferido, Deus não ama mais um do que o outro, mas Deus prioriza aqueles que o priorizam. Está na Bíblia isso, pastor? A Bíblia diz, me acharão quando me buscarem de todo o coração. Você acha que uma pessoa que não busca Deus vai ser abençoada com a presença de Deus da mesma forma que uma que não deixa de buscá-lo, que uma que busca de todo o coração? A graça de Deus é maravilhosa, mas o reino de Deus é justiça em primeiro lugar. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então quer dizer que se eu levar uma vida temente a Deus, devota ao Senhor, conhecendo e buscando conhecer o Senhor a cada dia, buscando a Deus, fugindo da aparência do mal, sendo diferente das pessoas desse mundo, vai trazer o mesmo resultado do que eu viver uma vida miserável no pecado. Então o que adianta eu servir a Deus? O que adianta eu mudar de vida? O que adianta eu viver em santidade? Se a recompensa vai ser a mesma. Mas a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então que a nossa caminhada, que a nossa corrida de fé não seja em vão. Marta andava preocupada demais com os outros, mas Maria priorizava a sua vida com Deus, e ela estava mais perto de Deus. Olha o que diz o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor não é para todo mundo. A presença de Deus não é para quem quer. A presença de Deus é para quem busca a Deus. A intimidade do Senhor é para quem teme ao Senhor. E o versículo 42 nós vamos orar. Mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta precisou aprender
o que realmente é importante. O que realmente é importante? O reino de Deus. Amém? As irmãs vão preparar uma coisa para vocês, por isso que elas saíram. O que é importante na nossa vida? O que é prioridade na nossa vida? O reino de Deus. O reino de Deus. Não o reino dos céus somente, porque o reino dos céus é na eternidade. O reino de Deus é hoje, é aqui. Ele é manifestado através da minha vida, ele é manifestado através da sua vida. Aleluia. Prioridade é o reino de Deus. Maria já entendia isso, mas Marta precisou ouvir de Jesus aquilo que ela não gostaria de ouvir. Às vezes é assim. Vamos ficar de pé para parecer que vai terminar? Às vezes é assim, irmãos. E geralmente é assim. A melhor palavra é aquela que a gente não quer ouvir. Glorifica a Deus, irmão. Se tu teve um pai que foi chato contigo, se tu teve uma mãe que te incomodou para tu andar na linha, agradeça a Deus que tu tem um Deus que não se esquece de ti, que tem um Deus que está olhando para você, que está olhando para a sua vida 24 horas. Irmãos, eu não tenho nada a ver com a tua vida. Amém? Eu trato com mais, não digo nem dureza, porque quem sou eu? Mas aqueles que servem, aqueles que fazem parte do ministério, porque tem que ser exemplo para os demais. Mas assim, tu quer fazer da tua vida o que tu quiser, pode fazer, irmão. Porque um pai também diz isso para um filho. Tu quer fazer da tua vida o que tu quiser, faz. Mas eu vou ter feito a minha parte. E as consequências estão em tuas mãos. Então Deus está chamando a nossa atenção para nós colocarmos Ele no lugar dele, no nosso coração. A prioridade da nossa vida. Em nome de Jesus. Maria escolheu o que todos nós devemos escolher. A palavra de Deus. A vida eterna. A única coisa que fará a diferença quando formos embora desse mundo. É a única coisa que vai fazer a diferença quando nós somos embora daqui. É o quanto nós estamos alimentados da palavra, o quanto nós recebemos do Senhor e o priorizamos, para que nós encontremos lugar de descanso nele. Aleluia. Esteja com Jesus agora. Escolha Jesus agora. Aceite Jesus agora. Se entregue a Ele por completo. Porque ninguém aqui vai querer passar a eternidade longe de Jesus. Ou alguém quer passar a eternidade longe do Senhor? Eu não quero. De todas as más notícias, eu preguei outro dia. De todas as más notícias que nós podemos receber, a pior que pode existir é ouvir da boca do Senhor: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então que o Senhor nos chame para o lugar da adoração, que nos chame para o lugar da oração. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus nos dê força para vencer as nossas fraquezas. Que Ele nos dê força para vencer as tentações. Se alguém caiu em pecado, se arrependa, peça perdão para Deus. Se houver arrependimento e confissão, o Senhor perdoa os teus pecados. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que você encontre a presença de Deus essa noite. Que você encontre o lugar de adoração essa noite. Que você saiba como colocar Deus como prioridade na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo,
cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo.